Nathan Trapuzano acordava às 5 horas para correr e geralmente voltava às 6 horas. Mas esse dia foi diferente. Sua esposa grávida, Jennifer, acordou por volta das 7h em 1º de abril de 2014. Nathan não estava em lugar nenhum, o que não era típico dele. Ele era muito organizado com horários e sempre avisava a Jen se fosse chegar tarde. Então, onde ele estava? Algo vazio e terrível crescia no estômago de Jennifer. Ela sentia que algo estava errado. Pode chamar de sexto sentido, instinto de gravidez ou intuição de esposa. Ela pegou o casaco e saiu para procurar Nathan, tentando se acalmar e esperando encontrá-lo na estrada. Ela aguardava Nathan surgir de algum lugar, com seu sorriso típico e pedindo desculpas pelo atraso. Mas o que Jennifer não esperava ver eram carros de polícia e a fita amarela de cena de crime. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você gosta desse tipo de coisa, e vamos ser honestos, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente gosta. Não se esqueça de se inscrever no canal, não custa nada e assim você fica por dentro de todos os meus vídeos futuros. Nathan Trapuzano foi o quarto de 5 filhos, nascido e criado em Sewickley, Pensilvânia. Nathan era conhecido como um cara gente boa, que amava qualquer tipo de música. Se tivesse uma batida boa, era a favorita do Nathan. Nathan era conhecido por ser um cara calmo, equilibrado e simplesmente decente em todos os aspectos. Após concluir o ensino médio, Nathan queria ser atuário, analista financeiro ou algo parecido. Mas percebeu que preferia as artes clássicas. Latim, grego e outras culturas ocupavam sua mente, e foi isso que Nathan escolheu. Nathan estudou latim, grego e estudos clássicos na Ball State University, formando-se em 2011. Nesse local, ele conheceu sua futura esposa, Jennifer. Jennifer e Nathan tinham muito em comum, então eles rapidamente se conectaram e o relacionamento deles floresceu e se tornou algo permanente. Ambos cristãos devotos, Jennifer estudava enfermagem na Ball State University. Nathan e Jennifer eram muito jovens, mas sabiam que tinham encontrado a pessoa para a vida toda. Em maio de 2013, o casal se casou e as coisas só melhoraram, especialmente quando Jennifer descobriu a gravidez. Nathan e Jennifer logo souberam que teriam uma menina e a chamariam Cecilia Marie. Após o casamento, mudaram-se para Indianápolis, Indiana, onde Nathan conseguiu emprego como programador na Ivy Tech Community College. Essa era mais uma qualidade de Nathan. Ele era extremamente habilidoso e não tinha medo de aprender nada novo. Então, o casal se estabeleceu definitivamente em Indiana e Nathan estava contando os dias até finalmente poder conhecer sua filha. Mas, infelizmente, ser pai não estava nos planos para Nathan. Não porque ele não quisesse, mas porque alguém tiraria essa oportunidade dele e deixaria um rastro de terror em seu caminho. 1º de abril de 2014 foi um dia comum para Nathan, de 24 anos. Ele costumava acordar cedo, calçar os tênis e caminhar pelo bairro. Nathan era um caminhante ou corredor habitual, então sempre que passava por lojas ou até casas em seu trajeto, ele parava e acenava para todo mundo. O mesmo ocorreu em 1º de abril, ele fez seu trajeto habitual, mas desta vez não retornou para casa. Em casa, Jennifer acordou às 7h e notou que Nathan ainda não voltara da caminhada. Ele normalmente saía para caminhar ou correr por volta das 5 da manhã e a caminhada durava cerca de 1 hora. Então, onde ele estava? Bem, Jennifer começou a se preocupar muito porque isso não era nada normal. Ela se levantou, saiu e seguiu o caminho que Nathan fazia diariamente. Mas nada poderia ter preparado Jennifer para o que estava por vir. E como um dia aparentemente normal em abril de 2014 mudaria tudo para pior. Enquanto isso, o 190 recebeu uma ligação pouco antes das 6 da manhã naquele mesmo dia. Era uma mulher que viu um homem cair no chão, segurando o abdômen e gritando por socorro. Assim que a mulher desligou o telefone, ela saiu e ficou horrorizada com a cena à sua frente. Um jovem de cerca de 20 anos, sem camisa, tinha um ferimento no estômago e estava consciente, mas em choque. A camisa foi achada logo após, perto do homem ferido. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e o homem felizmente sobreviveu. A partir daquele momento, o estado dele piorou e ele começou a alternar entre consciência e inconsciência.
O ferimento dele era grave e ele foi levado às pressas para um hospital próximo, enquanto a polícia começou a isolar a área com fita de cena de crime. Porém, poucos minutos após chegar ao hospital e passar por cirurgia de emergência, o homem não resistiu. Ele faleceu às 7h40 da manhã. A esposa de Nathan, Jennifer, grávida de vários meses, caminhava pela rua tentando controlar a respiração. Ela estava tão preocupada com Nathan e uma mistura de medo e ansiedade a consumia por dentro. Bem, assim que ela chegou ao final da rua, viu os carros da polícia e a fita de isolamento do local do crime. A mente e o mundo de Jennifer giravam fora de controle. Ao se aproximar dos policiais e perguntar o ocorrido, recebeu um resumo da situação. Um jovem caminhava quando foi atacado por um agressor armado. Jennifer não conseguia respirar, pois tudo era assustadoramente familiar. Ela então pegou o celular e mostrou aos policiais fotos do marido, Nathan. Agora, os policiais ficaram em choque. Eles viam fotos do homem que fora atacado e levado de ambulância para a cirurgia de emergência. A polícia então descobriu a identidade do homem, Nathan Trapuzano, de 24 anos. Esse também foi o momento em que Jennifer recebeu a terrível notícia de que seu marido não estava em boas condições. Jennifer parecia prestes a passar por algo doloroso, pois às 7h40 da manhã, quando a polícia soube que o jovem não tinha resistido, eles deram essa terrível notícia para Jennifer, cujo mundo desabou naquele exato momento. Nathan, que esperava ansioso pela chegada de Cecília e por ser pai, partiu tragicamente poucas semanas antes de conhecê-la. A polícia ficou perplexa, porque e como um homem indefeso seria atacado assim? Felizmente, a polícia conseguiu conversar com algumas lojas e casas próximas. E por acaso eles tinham câmeras de vigilância apontadas exatamente para o local onde Nathan foi atacado. Então esse era um lugar tão bom quanto qualquer outro para a polícia investigar o incidente. Um borracheiro que conhecia Nathan e o via correr e caminhar sempre pelo mesmo caminho. Permitiu que a polícia visse as imagens das câmeras de segurança, o que foi ao mesmo tempo sorte e azar para todos. Sorte porque eles conseguiram ver como Nathan foi atacado, mas azar porque, tragicamente, essa câmera registrou tudo. Como Nathan foi abordado, dominado e atacado pelo agressor armado. É assustador pensar que uma câmera de vigilância registrou os momentos finais, dolorosos e devastadores de Nathan. As imagens mostraram Nathan seguindo sua rota habitual, sem saber que era seguido por alguém. No começo, a pessoa atrás de Nathan foi vista andando, mas depois correu até ele e o rendeu com uma arma de fogo. Nathan, ao obedecer, foi encurralado enquanto o agressor, possivelmente um assaltante, apontava uma arma calibre 40 para ele. Nathan foi visto levantando as mãos, tirando a camisa e os sapatos por motivos desconhecidos. O que foi tão bizarro é que algum tempo depois, enquanto Nathan ainda estava com as mãos para cima, outro homem pôde ser visto atrás do assaltante armado. A polícia suspeitava que ele fosse um cúmplice, um olheiro, por assim dizer. Segundos depois, o homem armado ficou impaciente e agressivo e disparou um único tiro, fazendo com que Nathan caísse no chão. E os dois homens misteriosos apenas fugiram do quadro, provavelmente rumo à estrada principal. Esse vídeo foi tão assustador que até a polícia achou difícil assistir. Pelo visto, foi um assalto que deu errado. Veja, Nathan sempre deixava seus objetos de valor, como o celular e a carteira, em casa porque ele fazia caminhadas cedo de manhã e até mesmo à noite. Melhor prevenir do que remediar. A polícia acreditava que o assaltante armado tentou roubar Nathan ao se aproximar dele. Mas quando descobriu que ele não tinha nada com ele, foi atacado e o criminoso fugiu. A polícia também acreditava que poderia ter sido um assalto mal sucedido. Talvez o assaltante, assustado e nervoso, não tenha tido intenção de atirar e puxou o gatilho nesse estado. Outra teoria que a polícia tinha era uma possível iniciação de gangue. Muitas gangues suspeitas têm um ritual desumano em que novos membros precisam se provar roubando ou atacando alguém. Mas não importava quantas teorias as pessoas tivessem, a polícia precisava pegar esse ladrão que virou assassino. As imagens foram úteis, mas continuaram escuras e granuladas. E além das roupas que o agressor armado usava, que já eram bem básicas para começar, a polícia tinha pouquíssimas pistas. Eles também não descobriram quem era a segunda pessoa. Tudo o que a polícia podia fazer era analisar o vídeo de vigilância, perguntar para as pessoas ao redor e, com sorte, em breve encontrar algum tipo de evidência. Uma semana após o ataque a Nathan, a polícia investigava outros ataques com armas de fogo na região. Infelizmente, Indianápolis sofreu diversos ataques armados nos últimos meses. Buscar o agressor de Nathan era como achar agulha no palheiro.
Dias depois, em 8 de abril, a polícia soube de outro ataque a tiros. Desta vez, a pessoa levada ao hospital era Simeon Adams, de 16 anos, conhecido pelo apelido de Red. Ele tinha um grave ferimento no pescoço, enquanto Simeon estava na cirurgia. A polícia falou com conhecidos dele e descobriu como se feriu. Será que era outra vítima, como Nathan? Se for assim, quem era o maluco armado? A polícia falou com quem atacou Simeon. O nome dele era Eric, e o que ele revelou à polícia mudou totalmente o caso. Segundo Eric, ele estava quieto quando Simeon o atacou sem motivo. Não foi uma, nem duas, mas 3 vezes. Isso levou Eric a atacar Simeon em legítima defesa, o que fez a briga violenta parar. Mas o que a polícia achou estranho e perturbador foi o fato de esse ataque ter acontecido pouco depois do ataque a Nathan, então as coisas estavam muito suspeitas. Mas após essa conversa com Eric, a polícia decidiu investigar o próprio garoto ferido de 16 anos e o que eles descobriram foi realmente chocante. Simeon tornou-se o principal suspeito de um assalto ocorrido em março daquele ano. Uma semana antes do ataque a Nathan, Simeon e seus comparsas invadiram uma loja de armas e roubaram várias armas. Além disso, Simeon tentou roubar um carro fora de uma boate em 1º de abril, poucas horas antes do ataque a Nathan. Mas não teve sucesso porque foi pego por um segurança e forçado a sair. Além disso, a boate era próxima do local onde Nathan foi atacado às 6 horas. Pior ainda, as cápsulas na loja de armas e perto do corpo de Nathan eram compatíveis. Agora eles só precisavam encontrar a própria arma, então as peças finalmente começaram a se encaixar. Simeon passou de vítima de um criminoso armado e violento, como a polícia pensou inicialmente, para uma pessoa de interesse, ou devo dizer, principal suspeito no ataque a Nathan? A polícia precisava conversar com Simeon sobre o que ele sabia sobre Nathan e se ele o atacou ou não. Mas isso não seria fácil. Simeon seguia em cirurgia e seu estado era crítico. A polícia estava de dedos cruzados porque precisava que Simeon sobrevivesse para que ele pudesse responder a algumas perguntas vitais. Perguntas que poderiam ajudar a solucionar o ataque bizarro e sem sentido contra Nathan e seu falecimento subsequente. Enquanto a polícia aguardava Simeon recuperar a consciência, investigaram mais, conversando com amigos e familiares dele. Era certo que esse jovem de 16 anos era uma ameaça, já envolvido em vários pequenos crimes e ligado ao uso de arma de fogo. Era uma pessoa perigosa que você não queria encontrar. O primo de Simeon acabou procurando a polícia com algumas informações e isso realmente acertou em cheio. O primo de Simeon reconheceu imediatamente Simeon nas imagens das câmeras, andando e depois correndo em direção a Nathan durante a caminhada matinal. A pessoa atrás de Simeon, aparentemente de vigia, também foi identificada. Era um amigo dele, outro adolescente. Agora, a polícia tinha certeza de que Simeon era o autor do ataque contra Nathan. Isso causou sua morte, deixando esposa, filho ainda não nascido e família enfrentando dor insuportável. O que era tão revoltante era a maneira como Simeon atacou Nathan. O primo continuou explicando como Simeon dominou Nathan e disse que Simeon viu Nathan andando pela rua e ordenou que ele parasse. Ele encurralou Nathan e ordenou que tirasse a roupa. Quando ele fez isso e as mãos de Nathan estavam erguidas, Simeon atirou. Sem explicação, tentativa de convencer ou discussão, foi só uma decisão impulsiva de Simeon. Tirar a vida de uma pessoa inocente, de um praticamente desconhecido, sem motivo algum. A polícia também ouviu outro homem que disse que Simeon acordou cedo em 1º de abril e contou que a polícia o procurava. Quando esse homem perguntou a Simeon o que ele tinha feito, Simeon explicou que se envolveu em uma briga física com alguém, uma coisa levou a outra e ele disparou um único tiro contra o homem. Agora, isso tudo é mentira. Como você sabe, Nathan foi uma vítima que cooperou. Ele nunca tentou brigar com Simeon. Ele fez o que mandaram, mas ainda assim perdeu a vida tragicamente. Então a polícia tinha tudo o que queria, e com sorte ao lado deles, Simeon finalmente sobreviveu à cirurgia. Por que bandidos frequentemente escapam de situações de risco de vida? Mas pessoas como Nathan, totalmente inocentes, acabam perdendo a vida? De qualquer forma, a polícia apresentou essas provas, colocando Simeon e seu conhecido na cena do crime. E pela primeira vez, Simeon não pôde se defender. Ele foi imediatamente preso e acusado do assassinato de Nathan Trapuzano, sendo colocado sob custódia. Ele também foi acusado de assalto à mão armada e porte ilegal de arma. A arma de fogo de Simeon era a mesma calibre 40 usada no assalto e no ataque a Nathan. Então Simeon aqui estava encurralado e não tinha para onde correr.
Enquanto investigavam Simeon, a polícia descobria mais fatos perturbadores sobre a equipe. Primeiro de tudo, ele já tinha tido vários problemas com a lei e, na verdade, estava em liberdade condicional. Ele acumulou 26 acusações juvenis só nos últimos 6 anos. Se você fizer as contas, Simeon já era um fora da lei aos 10 anos de idade. Só de falar isso em voz alta já é de deixar qualquer um perplexo. O agente de condicional dele também era complicado e não via problema em Simeon faltar à maioria das reuniões. Simeon também foi chamado para uma audiência judicial por 13 violações da condicional, mas nunca compareceu. Simeon estava nas ruas livre para agir como quisesse. O mais alarmante era que Simeon já havia atacado outro inocente antes de Natan. Foi no dia 30 de março, apenas 2 dias antes do ataque a Natan, que Simeon esbarrou em um homem aleatório enquanto passava por ele na rua. Era uma situação bem inocente. Bem, Simeon lançou um olhar fulminante ao dono de uma loja de carnes e limonada e, de repente, atirou nele. Aparentemente, atacar pessoas sem motivo é o jeito do Simeon. O homem se feriu, mas sobreviveu. Simeon seria julgado como adulto, mas como tinha 16 anos ao atacar Natan, a promotoria teria dificuldades. O Estado sabia que obter prisão perpétua seria quase impossível. Eles lutariam até o fim pela sentença mais severa. Assim começou o julgamento de Simeon. Mesmo que o que ele fez tenha irritado todos profundamente, o comportamento dele, entrando e saindo do tribunal, incomodava ainda mais a todos. Ele sorria e ria ao ser escoltado no tribunal, como se não tivesse acabado de matar um homem inocente. A promotoria apresentou seus argumentos e explicou por que ele deveria receber a sentença mais severa. Ele tirou a vida de uma pessoa inocente sem nenhum motivo, simplesmente por diversão. A principal testemunha deles era o amigo de Simeon, presente no ataque a Natan. A promotoria decidiu não acusar o garoto vigia, também conhecido como o amigo de Simeon, e usou o testemunho dele para processar Simeon. A defesa, por outro lado, usou o argumento da infância problemática. Veja, Simeon perdeu a mãe em um trágico acidente de afogamento quando tinha apenas 1 ano de idade, e o pai dele passava mais tempo atrás das grades do que em casa. A defesa afirmou que Simeon só era incompreendido e problemático. Agora, eu sinto muito pelo que Simeon passou quando era criança, mas ter uma infância difícil não dá a ninguém o direito de assassinar pessoas inocentes. No fim, Simeon foi considerado culpado e condenado a 55 anos, o que acho insuficiente. Ele também pegou mais 12 anos de prisão pelo ataque ao dono da churrascaria e limonada. Também lembra do agente de condicional do Simeon que não era bom no que fazia? Bem, ele se demitiu pouco depois de tudo acontecer com o ataque ao Natan. Se você quer saber, ele também deveria ter sido repreendido, mas saiu impune. Algumas semanas depois do ataque repentino e falecimento do Natan, a Jennifer trouxe a pequena Cecília Maria ao mundo. Quando todos viram a bebê, ficaram surpresos com quanto ela se parecia. Natan, todos ficaram nas nuvens com essa pequena adição à família. A ausência de Natan para segurar e conhecer sua filha, que tanto queria criar e amar, dilacerava o coração de todos. A comunidade apoiou Jennifer e seu bebê. Criaram uma vaquinha para custear o funeral e ajudar a família de Natan, como Jennifer e Cecília. Jennifer também fez doutorado e agora é assistente de médico. Jennifer ainda usa a aliança de casamento do marido como um colar no pescoço, e ela nunca tira. Isso lembra Jennifer que mesmo com as dificuldades, uma parte de Nathan ainda está lá torcendo por ela, como fazia em vida. Agora, ela tem uma filha, sua única lembrança viva do marido, e ama Cecília profundamente. O que é incrível sobre a Jennifer é que ela ainda é tão graciosa com o assassino do marido. Ela já perdoou o homem vil por tirar seu marido e família. E tudo isso porque ela não queria gastar todo o seu tempo e energia ressentindo e odiando alguém tão insignificante. Ela tinha tanta graça, é inacreditável. O Ivy Tech Community College, onde Nathan trabalha, concedeu uma bolsa de estudos a Cecília para seu futuro. Mesmo sem Nathan para ajudar a arrecadar fundos para a faculdade da filha, os colegas de trabalho assumiram essa função com alegria. A família Trapuzano também criou o Fundo Memorial Nathan Trapuzano, que realiza uma caminhada anual em homenagem a Nathan e vários eventos de arrecadação de fundos para ajudar crianças que perderam seus pais. É de partir o coração que Cecília nunca possa conhecer o pai nem viver momentos que meninas compartilham com seus pais. Nathan seria um ótimo pai e Cecília certamente seria a menina do papai. Mas no fim das contas, acho que o melhor é focar em como isso é comovente.
Ver até onde essa comunidade iria para garantir que Jennifer e Cecília continuassem sentindo o amor e carinho que Nathan daria se ainda estivesse aqui. O poder dessa pequena e forte comunidade é realmente inspirador. Obrigado por acompanharem mais um Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a membros do canal como Brandon Cash e Patricia Shaw. Se você quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Eu agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique em inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de Histórias de Crimes Reais também já estão disponíveis. Você pode pegar uma dessas através de um link na descrição também. Se você gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri e inscreva-se. É totalmente de graça e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Meu nome é Ty Notts e vejo vocês no próximo vídeo.